Obrigada, Serginho. Uma boa noite a todos. É muito bom a gente estar aqui mais uma vez, né? A gente refletir sobre os ensinamentos aí do Mestre Jesus. É muito bom nós estarmos reunidos, né? Mesmo que virtualmente, porque é importante quando nós nos encontramos, né? Nos reunimos e trocamos essas vibrações benéficas e positivas desse momento. Então, gente, o tema que eu vou falar hoje é um rebanho e um pastor. Eu vou projetar uma tela, eu vou projetar, tá? A minha palestra, aí vocês me falam aí se os slides estão aparecendo. Aparecendo? Beleza. Então, vamos lá. Bom, um rebanho e um pastor. O que nós vamos... está em João, né? Mas antes de nós analisarmos por que Jesus ele utilizou essa analogia de rebanho e pastor, nós vamos entender, né? Saber que essa passagem está em João, no capítulo 10, nos versículos do 1 ao 21. Lá tem essa passagem e é chamada O Bom Pastor. Só está em João, tá? Só está em João. E lá Jesus fala do rebanho. E esse pedacinho, aí vocês vão me falar se está passando, gente. Passou? Não, né? Peraí. Ah, tá parado aqui. Deixa eu. Peraí. Vamos ver. Vamos ver. Passou? Aí. Bom, e aí, esse versículo que tem esse pedaço, né, um rebanho um pastor, é esse, é o João, capítulo 10, versículo 16. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Nós vamos primeiro entender por que Jesus fez essa analogia. Nós sabemos que naquela época, Jesus sempre utilizava os recursos que ele tinha no meio, né, para poder ensinar o povo para que eles aprendessem, guardassem de acordo com o material que eles tinham. E nós tínhamos naquela época muitos rebanhos, muitos pastores, né? E aí a gente fica até pensando, né, que a gente também tinha pescador, a gente tinha agricultor, mas por que a ovelha e o pastor? Bom, por que o pastor? O pastor é aquele que cuida, é aquele que tem o seu animal, no caso vai ser a ovelha, vai alimentá-la, vai guiá-la. Se ela estiver doente, vai cuidar dela. E a ovelha? A ovelha, ela é um animal dócil, ela é um animal ingênuo e um animal totalmente dependente do pastor. Ela é míope, então ela não enxerga muito bem. Quem tem miopia sabe que de longe a gente não enxerga, né? Apesar da ovelha ter um ângulo de visão de 300 graus, ela enxerga até quem vem aqui atrás, ela não enxerga muito distante. Então, ela é o único animal, um dos únicos animais que não sabem se defender sozinha. Então, ela não defende a própria vida. E até para se alimentar, ela não consegue distinguir entre uma erva daninha ou um bom alimento. Então, quem faz tudo isso para ela é o pastor. Então, é o pastor que a protege, que a guia. E aí a gente vê, né? Por que que nós somos as ovelhas? Por que que Jesus nos tratou como ovelhas?
porque ele sabe que nós somos dependentes dele. É ele que vai nos proteger, é ele que vai nos guiar, é ele que vai nos mostrar o caminho. Tanto que ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus fez essa comparação, ele estava mostrando que ele é o bom pastor. O bom pastor que cuida das suas ovelhas, que somos nós, que somos dóceis, sim, que somos ingênuos. Por que ingênuos? Muitas pessoas falam, mas eu não sou ingênuo. Nós somos ingênuos no sentido de achar que nós sabemos tudo, que nós podemos tudo. Então, Jesus sabe dessa nossa ingenuidade, tanto que ele até falou, né, para Pedro que nós somos muitas vezes mais ignorantes do que perversos, né? Nós somos pessoas assim que se acham sabedores de tudo, mas em muitos momentos nós desconhecemos o verdadeiro sentido de muitas coisas. E quando Jesus também nos fala que ele tem outras ovelhas em outros aprisco, né? E aprisco, gente, eu trouxe um desenho aqui, ó, tá vendo aí? O aprisco, em hebraico, quer dizer pátio aberto. Então, geralmente ele era uma cerca que podia ser feita de madeira, de pedra, do material que eles tivessem, que era mais fácil. E era um pátio que era aberto para que as ovelhas pudessem ali caminhar, pegar sol. E tinha também uma casinha, né, próxima, né, dentro também, que tinha um telhadinho com uma porta onde elas se abrigavam no inverno. E em cima do muro do aprisco, eles colocavam, não sei se está dando para vocês verem, né, espinhos, para evitar que os animais pulassem, né, para poder pegar as ovelhas. E o aprisco sempre ficava perto da casa do pastor. Por quê? Porque à noite as ovelhas, elas tinham o hábito, né, de brincar, elas têm o hábito de brincar umas com as outras, dando cabeçada. E aí elas podem cair. Se as ovelhas não forem erguidas, né, rapidamente, assim, com um tempo mais ágil, elas tendem a morrer, porque o estômago delas é muito grande. Não sei se vocês já repararam, mas a ovelha vive mastigando, né? Ela vive mastigando. E aí, o estômago delas é muito grande. Então, vai comprimir o pulmão e elas morrem asfixiadas. Então, à noite, o pastor ia lá também, olhava, zelava por elas. E aí a gente se coloca aí nessa posição, né, de ovelha. Quantas cabeçadas a gente não dá na nossa vida, né? E a gente não cai. E aí o pastor vai lá, o Mestre Jesus, nos estende a mão para nos erguer, para nos levantar, para que a gente não se asfixie com os próprios defeitos, com as próprias dificuldades. Então, a gente vê que Jesus, né, ele foi preciso nisso, e a gente, assim, a gente não pode nem ficar admirada, porque ele sabia de tudo, né? Ele sabia como nos atingir e como que esse ensinamento dele, que é atemporal, né, foi falado para os irmãos dele naquela época, judeus, está servindo para nós, se a gente adapta ao nosso dia de hoje, sempre nos passando a mensagem, o cerne da mensagem que ele nos trouxe. Então, quando ele fala que que ele tem outras ovelhas em outros apriscos, ele está se referindo também a outros irmãos que ainda não conhecem a sua mensagem. Assim como Paulo saiu para divulgar
para outros irmãos, né, os gentios, como eles falavam, que não eram judeus, que não professavam a mesma crença no sentido de um Deus único, essas ovelhas que Jesus quer trazer para si, para o nosso, para o mesmo aprisco, né, para formar um só rebanho, são aquelas que ainda não conhecem a sua mensagem de um Deus único, de um Pai de amor, de misericórdia, de extrema justiça e bondade. E aí eu trouxe aqui para vocês, ó. Esse aqui é um videozinho, eu vou tentar passar, aí vocês me falam se está dando para escutar bem, se não está. Para a gente comentar um pedacinho, quando Jesus fala ali que elas escutam a minha voz e me conhecem. Eu não sei se vocês já ouviram. Vocês me falam se está passando direitinho? Tá? Aí é uma mensagem, né, do... Agora deixa eu parar aqui. Vamos para o próximo. E aí, gente, o que que acontece? Vocês viram, não está passando, peraí. Vocês viram por que Jesus disse que as ovelhas... Engraçado, que o meu não está passando, espera só um pouquinho. Só escutam a sua voz? Ah, agora vai dar. Vocês viram, né? Essa aí eu trouxe também uma ovelha. Essa aí, gente, é a ovelha Shrek. Ela ficou perdida 6 anos. 6 anos. A ovelha Shrek, ela fugiu do pastor. Ela não gostava de ser tosquiada. E a gente sabe que a tosquia, que a tosa nas ovelhas, ela é necessária. Porque o excesso de lã na ovelha, igual essa mocinha, eu não sei se é a mocinha ou se é um mocinho, tá, gente? Eu não lembro agora. Mas o excesso de lã faz com que ele se superaqueça. Então, se ele estiver num lugar muito quente, né, pode também desidratar e ela chega a morrer. Fica muito pesada. Essa aí, na sua tosquia, teve aí 35 quilos de lã retirados, né? E ela fugiu do pastor porque ela não gostava de passar pela tosquia. Ela fugiu e se escondia em cavernas, em buracos, né? Até que ela foi encontrada, mas demorou 6 anos, tá, gente?
ela ser encontrada e reconduzida à sua casa. E aí, a gente viu naquele anterior, naquele videozinho, eu gosto muito daquele videozinho, né? Que a gente vê por que Jesus colocou, porque a gente ouve a voz dele, né? E a gente o conhece. As ovelhas, ela identificam o pastor pela voz. Você pode ter várias ovelhas de vários pastores, mas aquela sabe qual é o seu pastor e ela o segue. Então, Jesus sabe que a mensagem que ele trouxe de amor, de bondade, esses ensinamentos que ele nos trouxe de renovação, né? Quando nós escutássemos, nós saberíamos que era verdadeiro, porque a gente conhece, está gravado na nossa consciência as leis divinas. Então, a gente sabe que quando ele veio nos dizer isso, ele veio nos trazer uma verdade. Então, a gente reconhece esse bom pastor. Só que em muitos momentos a gente olha aí para Shrek, né? A gente fica pensando, né? Quantas vezes a gente não foge do pastor porque a gente não quer abandonar os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas paixões terrenas, né? A gente é muito preso à matéria, tá? A gente é apegado, porque a gente é um espírito ainda em aprendizado. Estamos no estado de imperfeição, estamos aqui para aprender, para caminhar, só que em muitos momentos a gente não quer escutar a voz do pastor, a gente se acomoda, a gente não quer se livrar desses vícios, então a gente foge dessa tosa que é tão necessária para a nossa transformação moral. E aí, na Gênese, nos fala, né, que Kardec nos fala, com a profecia de que na terra haverá um rebanho e um pastor, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única. Então, isso que Jesus nos trouxe, um rebanho e um pastor, é uma profecia. É uma profecia e um dia vai se cumprir. Pode demorar mais tempo ou menos tempo, isso vai depender de cada um de nós, mas ela vai se cumprir. Porque nós vamos sentir essa necessidade. Só que aí entenda-se crença, né? Porque em muitos momentos a gente acha que crença é religião. Mas entenda-se crença aí como uma verdade, como uma convicção. Porque todos nós teremos, mesmo que em religiões diferentes, as mesmas verdades que Jesus nos trouxe. Mas como é que isso vai acontecer, gente? Bom, Kardec na Gênese ainda nos fala, né, que a fim de que os homens se unam por meio de uma única crença, é necessário que as religiões se encontrem num terreno neutro, de bem comum a todas. Para isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios, mais ou menos importantes, conformemente à multiplicidade dos seus dogmas particulares. Então, vai ser necessário que os dirigentes dessas religiões, que as próprias religiões, elas se abram para isso. Elas vão ter que fazer concessões, né? Elas vão ter que abrir mão de se acharem que só a religião delas salva. Porque hoje em dia o que faz esse antagonismo entre as religiões é cada uma achar que só o seu Deus é verdadeiro. E não que Deus é um só. E que ele, em cada um de nós, se manifesta de uma forma. Por quê? Por causa do nosso entendimento. Somos espíritos milenares que trazemos conosco uma bagagem, né, de vidas passadas, de experiências. Então,
Nós temos pessoas que veem Deus de um jeito, de outro, mas no final, quando todos nós estivermos chegando aí a uma maturidade, nós vamos enxergar e sentir. Quando eu digo enxergar, gente, a gente sabe que os nossos olhos do corpo físico não podem, né, ver Deus. Mas a gente vai ver e sentir com os olhos da alma. Então a gente vai conseguir ver Deus como essa essência, como essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que foi o que a espiritualidade superior, os imortais, nos trouxeram como entendimento de acordo com a nossa capacidade. Então, todos nós vamos abrir mão, né, dos nossos entendimentos para ouvir um entendimento único e verdadeiro. Então, as igrejas, elas vão ter, as religiões, não vou falar as igrejas, né? As religiões, elas vão ter que se deixar, né, sentir, se deixar conhecer essa verdade que vai nos unir em fraternidade. Porque nós já temos essa união na economia, na política. Então, o mundo percebeu que ele tem que ter aí esse relacionamento de um país com o outro, né? O mundo percebeu a parte econômica, nós temos comércio. Então, assim também vai ser as religiões. Nós teremos uma crença única que vai nos unir fraternalmente, onde nós vamos nos ver todos como irmãos, todos como espíritos imortais, numa passagem na Terra, né, que estamos aqui de passagem para aprender, reparar, melhorarmos. Então, é importante que a gente vá, pouco a pouco, tentando se abrir para essas novas ideias, respeitando as outras religiões, respeitando o outro irmão, né? Porque assim como um católico ou um evangélico, né, em muitos momentos nós espíritas também achamos que temos a única verdade. É claro que, falando para nós espíritas, nós estamos no espiritismo porque nós acreditamos, né, que a fé raciocinada, que a imortalidade da alma, que a reencarnação são convicções da nossa doutrina, são coisas certas. E a espiritualidade nos trouxe isso numa explicação bem clara. Então, a gente vê, né, que Kardec também nos fala lá no livro dos Espíritos, que o Espiritismo, né, que com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova, a do progresso moral, que ele é consequência inevitável. Então, nós sabemos que o Espiritismo ele veio aí clarear as nossas ideias, ele veio aí abrir os nossos horizontes, nos trazendo respostas que antes nós não tínhamos. É por isso que nós que aqui estamos, acreditamos nisso. E ele vem para nos mostrar que o progresso moral, que é realmente uma consequência inevitável da nossa evolução, vai um dia estar, né, com o progresso intelectual no mesmo patamar. Porque hoje nós temos o progresso intelectual muito, muito bom, bem elevado, haja vista nós estarmos aqui, né, nos utilizando da internet há 10, vamos pôr aí 15 anos atrás, né? Talvez não com essa facilidade. Hoje os recursos tecnológicos são mais acessíveis
para todos nós, a internet, os valores, né? A gente tem aí as vacinas com relação às doenças que estão surgindo, a própria Covid. Então, a gente vê que a tecnologia, que o intelecto do homem, felizmente, ele está bem avançado. Mas o progresso moral tem ainda que se elevar para que a gente consiga essa unanimidade, esse um só rebanho que o mestre veio nos trazer. E aí também na Gênese, no capítulo 18, nos fala do progresso moral. Que somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más, refreando as paixões más. Somente esse progresso poderá fazer que reinem entre as criaturas a concórdia, a paz e a fraternidade. E aí, meus irmãos, a gente fala assim, a gente está falando tanto de progresso moral, né? O que é a moral? Bom, a moral é a conduta do bem proceder, de proceder bem. É distinguir o bem do mal. Mas aí, sem as nossas intervenções. Como assim? Bom, eu falei que nós somos espíritos que trazemos uma bagagem, temos experiências anteriores. Então, em muitos momentos, o que eu acho que não é que é mal, para outro ele vai falar: não, isso não é mal, não, a pessoa fez isso, ela mereceu. Então, a gente tem que tirar as nossas impressões pessoais. A gente sabe que o que é bem, e o que é mal. Está na nossa consciência, está lá gravado. Só que em muitos momentos a gente mistura isso. E esse progresso moral, ele vai vir, né, para nos mostrar a felicidade real. Porque lá no Evangelho nos fala, a felicidade não é deste mundo. Mas por quê? Porque nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. E muitos de nós procuramos qual felicidade? A felicidade de não ter problemas, a felicidade de não ter falta de dinheiro, de não ter problemas de saúde, de não perder entes queridos. Todos nós achamos que essa é a real felicidade. E aí, esse progresso moral vem para nos mostrar que a felicidade real, que a nossa terra vai ter, quando nós estivermos já mais maduros, é a felicidade de ter construído dentro de nós o reino de Deus. Teremos mais paz, mais compreensão, mais tolerância. Seremos mais fraternos. O nosso olhar para com o nosso irmão vai ser realmente um olhar fraterno, vendo nele um irmão. Coisa que hoje em dia nós não temos tanta facilidade assim. Então é importante que a gente vá caminhando. Mas como é que a gente consegue isso, gente? A gente tem que começar esse progresso moral por nós. Cada um de nós. Cada um de nós tem que começar essa transformação em si mesmo. Essa renovação. Porque quando nós buscamos em nós a nossa mudança, a nossa melhoria, no sentido de entendimento dessa doutrina, desse evangelho, porque o que é o espiritismo? É o cristianismo redivivo, ou seja, os ensinamentos de Jesus têm as deturpações que foram feitas por nós mesmos nessas épocas anteriores, para que a gente pudesse
satisfazer as nossas paixões e os nossos interesses. Então, nós colocamos o Evangelho de Jesus para que eles nos satisfizessem. E não nós seguirmos o Evangelho como ele veio nos ensinamentos do Mestre. Aí, meu irmão, o Emmanuel nos fala o seguinte, que o problema fundamental da redenção, ou seja, na redenção a gente coloca salvação, reparação, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Então, a gente vê aí que para a gente se modificar, a gente não adianta nada a gente ficar só falando, mostrando, sabendo as obras básicas, o Evangelho de Jesus, todos os versículos, nós temos que praticar. E, em muitos momentos, está na maioria deles, é o nosso exemplo, a nossa transformação, que atrai, que leva os nossos irmãos à modificação. Porque nós não podemos simplesmente falar com as pessoas o que elas têm que fazer, sendo que nós não nos portamos dessa forma. Apontar o erro dos outros quando nós fechamos os olhos aos nossos próprios erros, nos achando porque sabemos todo o Evangelho, sabemos tudo dos ensinamentos de Jesus, que nós somos melhores do que eles. Então, nós não podemos deixar de criar em nós, né, essa mudança, como diz ali, autoeducação, esse esclarecimento íntimo. Por quê? O que é essa autoeducação, esse esclarecimento íntimo? Para a gente se autoeducar e se esclarecer, a gente tem que se conhecer. E aí a gente lembra daquela questão de Santo Agostinho, 919, em que ele fala que um sábio da antiguidade dizia: conhece-te a ti mesmo. E na 919A, Santo Agostinho nos fala o que ele fazia, né? Que ele recapitulava todo dia à noite. Ele tinha todo um procedimento para saber como ele tinha se portado. Porque é importante a gente se conhecer para que a gente se autoeduque, para que a gente se esclareça, para que a gente consiga vencer esses defeitos, esses vícios que estão em nós. Mas é importante também, meus irmãos, eu gosto de falar isso, porque somos espíritos, temos uma bagagem muito grande. E durante todo esse tempo, nós conseguimos, sim, angariar virtudes, né? Angariar coisas positivas para que a gente possa aprimorar. A maioria das vezes a gente sempre fala dos nossos defeitos, mas todos nós aqui temos qualidades, temos sim, qualidades que nós reencarnamos para poder aprimorar, para podermos aperfeiçoar. É claro que na maioria das vezes, né, nos chamam mais a atenção os nossos defeitos, porque são modificações que a gente ainda não conseguiu fazer e a gente luta por isso. Mas a gente sabe que aquela pessoa
muitos momentos que já conseguiu a paciência, que a gente fala assim, nossa, não sei como é que você aguenta. A gente fala assim, nossa, você é muito bobo. Porque a pessoa já conseguiu aquela conquista de entender a dificuldade do seu outro irmão. Enquanto uns têm a paciência, outros têm a compreensão, a fraternidade. Mas são qualidades que nós temos que aprimorar. E aí, a nossa reencarnação vai colocando nos nossos caminhos situações para testar mesmo se a gente realmente está com aquela virtude firme, bem aprendida. E aí a gente vai passando por essas dificuldades e aprimorando isso. E isso vai ficar guardado em nós, no nosso perispírito. E nós vamos levar isso conosco para as nossas outras reencarnações. Então, é importante que a gente saiba que a gente tem uma luzinha assim, ela, ó, a nossa luz própria. Pode ser até um fosforozinho aceso, assim, mas a gente tem. Todos nós temos essa luz. Então, é importante que a gente se conheça para que a gente possa, com a nossa luzinha ali, ver esse reino de Deus sendo criado dentro de nós, sendo montado, forjado nos nossos corações. E aí a Gênesis ainda nos fala, né, do progresso moral. Será ainda o progresso moral, secundado então pelo progresso da inteligência, que conduzirá os homens numa mesma crença, fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias, e por isso mesmo aceitas por todos. Então, gente, a gente vê que esse progresso moral, que é a nossa melhoria na escolha do bem, o nosso olhar, né, o desapego aos bens materiais, né, ele vai crescer, vai fazer com que a gente se amadureça. E aí nós teremos essa crença que é fundada em verdades eternas. O que é verdades eternas? São verdades que estão com Deus, que vieram com Ele, que vão estar com Ele. São verdades que sempre existiram, só que nós não estávamos prontos a entender, a perceber. E aí a gente pode falar, nós ainda, quais seriam algumas? Deus, né? A imortalidade da alma, a pluralidade das existências, que é a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, né? Sabendo que existem outros mundos em que a gente pode habitar, e tantas outras, né? Verdades como o amor, a fraternidade, a compreensão, que são todos esses ensinamentos que nos foram tragos por Jesus, que são esses que a gente tem que entender e colocar nos nossos corações, no nosso entendimento. E para isso a gente tem que, falo mais uma vez, começar da nossa transformação, da nossa mudança. Um reino do Cristo, como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. A gente vê aí que a gente ainda não construiu o reino de Deus dentro de nós. E aí a gente não consegue servir a dois senhores, né? Como diz lá no capítulo 16, servir a Deus e a Mamon, a riqueza. O mundo não nos pertence, as coisas materiais não nos pertencem. Tudo que nós temos é um empréstimo, que no final dessa encarnação a gente vai ter que devolver. Tudo que nós temos, sejam bens, né, seja do corpo físico, tudo isso vai ficar. Então é necessário que a gente
Entenda quais são os verdadeiros valores que nós temos que construir para a gente. Quais são os verdadeiros valores que nós temos que colocar na nossa bagagem para chegar em casa, no mundo espiritual, e mostrar o que que a gente trouxe dessa viagem que a gente fez aqui. O que que eu aprendi? O que que eu melhorei? Eu dividi a riqueza que eu tinha? Eu ajudei o meu irmão? Eu fui mais paciente com alguém da minha família que era muito difícil? Eu fui mais tolerante com os meus pais ou com os meus filhos? Eu fui uma pessoa mais amiga, menos agressiva, menos ansiosa? Ou pelo menos tentei, porque a gente sabe, né, que nós não vamos conseguir a perfeição numa encarnação. Nós não vamos conseguir nessa encarnação, mesmo se despojando de tudo que nós temos materialmente, sermos espíritos perfeitos. Porque nós não temos que mudar somente nas atitudes. Nós temos que mudar também nos pensamentos. E a intenção de tudo que nós fazemos, ela conta. O Evangelho segundo o Espiritismo, em muitos momentos, nos fala que a intenção de tudo que fazemos, do mais singelo ao maior, ela é a que conta, ela é levada em consideração. Essa mensagem está em Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 142, né? Somos servos dele, de quem? De Jesus. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. Então, a gente tem que entender que nós estamos aqui para assumirmos as nossas responsabilidades, para vivermos em sociedade, uns com os outros, para nós podermos crescer, progredir, e um dia termos a felicidade verdadeira. E transformar aí todo esse nosso potencial, tudo isso que nos é chamado, pedido, um serviço para o Mestre. Somos todos chamados a auxiliar. Somos todos chamados a ajudar o nosso próximo, o nosso irmão. Então, vamos entregar os nossos corações da forma como nós podemos, da forma como é possível para cada um de nós. Cada um de nós tem aí a sua vida, as suas dificuldades, mas existem formas de ajuda, como uma oração, um sorriso fraterno, um olhar carinhoso. Em muitos momentos, nós temos irmãos que nos buscam simplesmente para falar. A gente não precisa falar nada. Ele quer falar. Então, vamos emprestar os nossos ouvidos, né? Se a gente tiver coisas boas para falar para ele, a gente vai falar e orientar. Se a gente não tiver, a gente simplesmente o convida a orar conosco. Porque em muitos dos momentos, meus irmãos, a gente vê a dor do outro, a gente vê as dificuldades do nosso irmão, e a gente não sabe como aconselhá-lo de uma forma não que ele vai entender, vamos colocar assim.
Então, a gente escuta as suas dores e tenta amenizá-las através do nosso afeto, através de uma oração. E continuando, isso aí está em Reformador, lembremos de que a vitória do Evangelho, ainda não alcançada, começou com a congregação de 12 aprendizes, humildes e sinceros, em torno de um mestre sábio, paciente, generoso e justo. E continuemos, cada qual de nós, no posto de trabalho que lhe compete, atentos às determinações divinas da execução do próprio dever. Então, Emmanuel nos fala nessa mensagem, o Evangelho ainda não alcançou todos os corações. Ele começou de uma forma simples quando Jesus veio, começou o seu messianato, ele escolheu homens estes que eram como nós, humildes, pessoas simples do povo, e ele estava ali para ensiná-los na divulgação do seu evangelho. Somos todos discípulos do Mestre. Somos todos discípulos de Jesus que continua ainda sábio, paciente, generoso e justo a nos guiar como um bom pastor pelo caminho, a nos mostrar o que viemos fazer aqui, o que é certo e o que é errado. Então, vamos ouvir com atenção, com os olhos, com os ouvidos do Espírito, do coração do Espírito, o que ele veio nos trazer. Vamos ficar atentos, porque os seus 12 aprendizes, seus 12 apóstolos, estiveram com ele, eram pessoas como nós, imperfeitas. Passaram por muitas dificuldades. Jesus disse que não tiraria deles as dificuldades, mas estaria do lado deles para fortalecê-los. E assim ele fez com todos aqueles que lhe seguiram os passos. Eles sempre foram envolvidos por ele e pela espiritualidade amiga e benfeitora que ele nos enviava. E assim continua. Todos nós temos os nossos mentores que nos auxiliam, todos nós temos aqueles que nos aconselham. Então, não estamos desamparados. A gente é que em muitos momentos se afasta e não quer ouvir, a gente se esconde como aquela ovelhinha que nós vimos lá no princípio, né? A gente não quer ouvir, aquilo incomoda, aquilo não é legal para a gente. Por quê? Porque a partir do momento em que eu me conheço, eu vou ter que abrir mão de coisas que eu não quero. Então, eu prefiro não ouvir. Eu prefiro fugir e me esconder nas cavernas. E aí, eu deixo ainda que a minha lã me envolva, né? Que a nossa lã são os nossos defeitos, nossos vícios, as nossas paixões terrenas. E aí Joana nos fala, olha só, eu gosto muito dessa passagem no Vida Feliz. Ama-te mais. E não aquele amor egoísta, né, gente, que a gente tem que ter. Mas amar-se é respeitar-se, proporcionando-se as conquistas superiores da vida, os anseios elevados do coração. Intenta esclarecer um pequeno programa de amor para ti e executa-o. Mantém acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações. E sabendo-te fadado à grande luz, deixa que brilhem as tuas aspirações nobres. Escolhe a melhor parte em tudo e supera aquelas nefastas que prejudicam e envelhecem. Então, Joana falou que a gente tem que se amar, sim. Não aquele amor egoísta, não aquele amor que
eu menosprezo os outros, mas me respeitando, me dando oportunidade de conhecer os ensinamentos de Jesus. Ensinamentos esses que vão fazer com que os meus sentimentos se elevem ao mais alto. Que a gente nunca perca o entusiasmo nas nossas realizações, nos nossos projetos esses de transformação. Porque às vezes a gente acha pequenas nossas vitórias conosco mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sou uma pessoa paciente. Mas, às vezes, hoje, eu consegui uma pequena vitória na minha paciência. Eu consegui ser paciente com aquela pessoa que queria me tirar do sério. E aí, eu tenho que valorizar isso, porque dessa pequena luz, desse pequeno projeto, eu posso ir a cada dia melhorando esse entusiasmo meu, aumentando essa minha realização e essa minha capacidade de ser paciente com todos os nossos irmãos. Então, é um desafio diário, é uma luta diária, é uma vitória diária. E como diz no Evangelho, conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Todos nós já ouvimos isso e a gente ouve e a gente vai falar, né? Está lá no capítulo 17, sede perfeitos, os bons espíritas. Então, a gente tem essa capacidade. A gente tem essa capacidade de escolher a melhor parte. A gente pode isso. Jesus confiou e confia em todos nós. Ele acredita na nossa mudança. Ele acredita nos nossos corações. Então, se ele acredita em nós, vamos acreditar também. Somos pessoas com potenciais, né, de melhoria e de progresso. E aí, eu trouxe uma reflexão para todos nós, para a gente encerrar. Do Espírito da Verdade, cabe-nos atender ao chamamento do Mestre, melhorando as condições da vida no mundo com base em nossa própria renovação. Nesse programa de luta, vale indagar a nós mesmos, que ovelhas somos. Então, a gente vê que, quando a gente atende o chamamento de Jesus, a gente vai se melhorando, a gente vai colocando em nós uma base de renovação, porque a gente vai entendendo os seus ensinamentos. E realmente é uma luta, né? Porque nós estamos lutando com nós mesmos. Mas aí eu convido vocês a refletirem que ovelhas somos, ou que ovelha queremos ser. E aí eu trouxe uma comparaçãozinha para a gente, né? Nós temos aí duas ovelhinhas, né? Uma cabeludinha, fujona, que tem aí os seus defeitos, os seus vícios, tudo com ela. Não quero me fazer de nada. E depois ela renovada. Ela resolveu ouvir o pastor, seguir o pastor, ficar perto do pastor. E aí nós temos ela renovada, até de roupinha nova, né? Olha só como é que ela está mais bonita. Então, qual que nós queremos ser? Aquela que guarda a própria lã? Aquela que deixa que os seus defeitos, que seus vícios façam parte do seu dia a dia, que atrasa a sua renovação? Ou aquela que se entrega ao pastor, que confia, que sabe que ele é o caminho e que, através da sua renovação, nós conseguiremos a unificação da fraternidade na Terra, que seremos todos irmãos, que somos todos irmãos, que merecemos ser felizes e que podemos. Então, fica aí para a gente essa reflexão, tá?
e que a gente possa ser a ovelhinha renovada, porque a gente consegue. Porque carregar isso tudo de lã aí, gente, ó, não deve ser brincadeira, tá? É muito peso, tá bom? A todos, muito obrigada, um grande abraço. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço muito esse carinho. Fiquem todos com Deus, tá? Uma boa noite.